Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E que a paz de Deus seja o guia para suas ações e a fonte de serenidade para a sua vida. A cada manhã devemos agradecer a Deus pela vida e pela proteção que Ele nos dá durante todo o dia. Que o dia de hoje seja repleto de bênçãos e de muita paz no coração. Porque a cada novo amanhecer, nós devemos sentir o amor de Deus nos envolvendo e nos guiando. E que a alegria do amor de Deus transborde em seu coração e contagie a todos que estão ao seu redor. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. E o tema de hoje é maldições hereditárias. Mas será que existem maldições que atravessam famílias e são capazes de frustrar os sonhos e nos levar ao fracasso? Existem respostas para essa pergunta na Bíblia. Nós encontramos no livro do profeta Ezequiel que cada um é responsável pelos seus pecados diante de Deus. Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Aqui Ezequiel segue esclarecendo essa questão, trazendo exemplo de 3 gerações. Um homem justo que obedece à lei de Deus, mas tem um filho injusto, que escolhe viver em pecado. Este, por sua vez, gera um filho que resolve não seguir os caminhos de seu pai. Ele se arrepende e encontra a misericórdia de Deus. A maldição é uma consequência da prática do pecado, que resulta na quebra da lei de Deus, que é moralmente justa e perfeita. E aí, dentre as consequências terríveis do pecado, está a morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação do espírito do corpo, e a espiritual é a separação do homem de Deus. O desejo de Deus é que ninguém morra, ninguém esteja separado dele, mas que se converta dos seus maus caminhos e viva. Está escrito em Ezequiel 18, 23, essa é a vontade de Deus, que diz: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Ou seja, o arrependimento e a conversão dos maus caminhos traz vida. E ocorre que toda a raça humana foi afetada pela maldição desde a entrada do pecado no mundo. Está em Romanos 5,12. E além disso, não há quem não cometa pecado, não há justo, nem sequer um. Assim, quando uma pessoa peca, ela está afetando a si, os seus familiares e a sociedade em geral. Então, diante disso, desse cenário, nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que nos afastamos de Deus e jamais seremos bons o suficiente. Quantas vezes nós temos sentimentos ruins no nosso coração, fazemos o que é mal diante dos olhos do Senhor, ou fomos omissos em fazer o bem enquanto estava ao nosso alcance para fazê-lo? Em seguida, nós devemos admitir que nenhum de nós pode salvar a si mesmo, que nós necessitamos do Salvador, o Senhor Jesus. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para salvar e libertar a humanidade da maldição do pecado. Jesus Cristo jamais pecou e nos substitui na cruz, assumindo o castigo que merecíamos pelos nossos pecados. Gálatas 3,13 diz: Ele nos livrou da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus também disse em Lucas capítulo 4, 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Apesar da responsabilidade do pecado ser individual, os filhos podem sofrer consequências ruins pelos atos dos seus pais. Vejamos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por isso que os pais precisam se converter ao Senhor, para que os seus filhos não sigam seus maus caminhos, nem sejam afetados pelos seus pecados. Mas, ainda que o ambiente familiar de uma pessoa não seja bom, há uma esperança para todo aquele que se volta para Deus. Eu separei 2 personagens que dão testemunho do agir de Deus nas suas vidas. Um é o Daniel, um homem fiel que foi levado ao cativeiro. Daniel foi um jovem judeu que foi levado cativo quando Jerusalém foi conquistada pela Babilônia. Ele não havia pecado, mas sofreu pelo histórico de pecados e rebeldia do povo de Israel, que se apartou de Deus e de seus mandamentos. Apesar disso, ele se manteve fiel ao Senhor e não negou a sua fé. Mesmo com perigo de morte, Daniel foi abençoado com grande sabedoria, dons de revelação e proféticos. Teve o seu nome entre os heróis da fé e declarado justo pelo próprio Deus. Esse Daniel foi o Daniel que esteve na cova dos leões e os leões não fizeram nenhum mal para ele. Um outro personagem que eu acho muito importante é Raabe. Ela teve uma vida transformada pela fé. No livro de Josué, nós encontramos a história de Raabe, uma mulher que era natural da cidade de Jericó, onde havia um povo pagão que adorava falsos deuses. Além dela ser criada num ambiente de idolatria, ela mantinha-se com prostituição, cometendo pecados graves aos olhos de Deus. Tudo mudou quando ela encontrou 2 israelitas que vieram espiar a cidade para avançar rumo à conquista da terra prometida. Raabe os escondeu em sua casa, pois já tinha ouvido falar sobre as maravilhas que Deus operou para tirá-los do Egito. Assumindo o risco de ser acusada de traição, ela pediu que eles salvassem a sua vida e de sua família, tão logo Jericó fosse conquistada. Raabe escolheu servir ao único Deus e foi salva. Ela mudou de vida, se casou com um israelita da tribo de Judá e gerou Boaz, vindo a fazer parte da genealogia de Cristo. Vejam quão grande foi a misericórdia de Deus, sendo citada em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Para concluirmos esta mensagem, eu quero te dizer que você pode viver uma nova história. Deus disse a Abraão que as famílias da terra seriam abençoadas através dele, o que se cumpriu em Jesus, descendente de Abraão. Ao crermos em Cristo, nós nos tornamos descendência de Abraão e pela fé herdamos todas as bênçãos de Deus. Então, entenda que uma vida convertida ao Senhor muda não apenas aquele que crê, como também abre caminho para a restauração da sua família e de bênçãos para a sua descendência. Deus ama você e deseja sarar o seu coração e libertá-lo de estigmas, traumas do passado e de toda sorte de algemas que o impedem de seguir um bom propósito para o qual você foi criado. Não importa se você viveu em um lar difícil ou se existem episódios repetidos de vícios, doenças, divórcios, depressão e até suicídios na sua família. Você não precisa seguir o mesmo caminho, nem está afadado a sofrer os mesmos dramas dos seus antepassados. Você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ir a Cristo para ser salvo e livre de qualquer maldição. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, dê um passo de fé. Diante dele, confesse e deixe os seus pecados. Creia que há libertação em Jesus para você e sua família. Nele, as feridas da alma são tratadas. O passado fica resolvido. E o futuro se torna promissor, porque é ele quem tem o poder de reescrever a sua história. Para encerrarmos, eu quero dizer, em João 8, versículo 30, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Receba essa palavra, creia nessa palavra e deixe Jesus mudar a sua história. Esta foi a mensagem do dia. Espero que tenha falado ao seu coração e que essa palavra possa mudar a sua história de fato. Assim como a palavra chegou até você, gostaria que você compartilhasse para que ela chegasse a muitas pessoas que estão necessitando. Então, se possível, compartilha com seus amigos, com as suas redes sociais, com a sua família. Com certeza tem alguém neste momento que você está pensando aí que precisa ouvir essa palavra. Compartilha com ele. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, clica aí no botãozinho de gostei e clica também para seguir, para que as mensagens cheguem até você imediatamente quando forem postadas. Agora, vamos ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, se concentre. Vamos conversar com Deus, vamos pedir para Ele as nossas necessidades, apresentar a Deus as nossas necessidades. A palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estaria. Estou certo que neste momento Ele está ouvindo as nossas orações, porque juntos estamos num só clamor, pedindo pelas nossas necessidades, pelos desejos dos nossos corações. Pai amado, neste momento entramos, Pai, na Tua presença para pedir, Senhor, perdão por tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Perdão pelos nossos pecados, Pai, que muitas vezes cometemos sem saber, por aqueles que nós também cometemos sabendo e nos arrependemos, Pai, e Te pedimos, nos perdoa, assim como nós perdoamos, Pai, aqueles que têm nos ofendido. Senhor, coloca as Suas mãos sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos, Pai, fazer a Tua vontade. Senhor, a nossa vontade é de permanecer debaixo da Tua graça, Pai. Senhor, eu Te peço, alcança, Senhor, as nossas vidas. Nos livra, Senhor, do pecado, nos ajuda, Senhor, a fugir do pecado, da aparência do mal. Sabemos que somos pecadores, Pai, que já nascemos assim, mas tentaremos a todo momento fazer a coisa certa e nos mantermos na Tua presença. Pai, esteja conosco, Pai, nos livrando, guardando e protegendo. Alcança, Senhor, a nossa geração, Pai. Alcança os nossos filhos, Pai. Alcança os nossos netos, nossos bisnetos. Senhor, que os nossos pecados que são cometidos, Pai, não alcancem essa geração. E os pecados que foram cometidos, Pai, antes de nós pedimos perdão também por eles, pelos nossos pais. Pedimos perdão, Senhor, e nós, a partir do momento que aceitamos o Senhor como nosso Salvador, Pai, nós queremos permanecer na Tua presença, Senhor. Queremos, Pai, acreditar, Pai, em tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, e praticar a Tua vontade, Pai querido, porque eu acredito que o Senhor veio para nos restaurar e para nos dar a oportunidade de vida eterna e a oportunidade de sermos libertos da maldição do pecado através do Seu Filho amado. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que tem feito e que já fez nas nossas vidas, Pai. Reconhecemos, Pai, o sacrifício de Jesus e pedimos, Pai, que o Senhor continue sobre nós com as Suas mãos e com os Teus olhos voltados para as nossas vidas, Pai. Alcança cada irmão, cada irmã e vai de encontro, Pai, com a vida deles, livrando, guardando e protegendo no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, mais uma vez, por tudo. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.